Voltamos, então, para o segundo bloco desta segunda aula de Direito dos Contratos, e a gente tratava da função integrativa da boa-fé objetiva, e especificamente já no tema da violação positiva do contrato ou adimplemento ruim. Lembrando, então, que nós temos três tipos de inadimplemento: o absoluto, o relativo, que é a mora, e agora o inadimplemento por violação aos deveres da boa-fé objetiva. Bom, o que seria a violação positiva do contrato ou adimplemento ruim? E aqui eu vou tentar trazer para vocês um exemplo. Imagine que o objeto do contrato seja entregue, que o contrato seja concluído e executado. Mas imaginem vocês que o vendedor deixa de informar o comprador um dado, uma informação relevante sobre o bem da vida que ele está vendendo. Informação essa que poderia desfazer o negócio, ou então informação essa que poderia provocar um abatimento no preço. É o caso da compra e venda de um automóvel usado que já foi batido, que já foi recuperado e que o vendedor não informa ao comprador esse fato, que vai repercutir depois, por exemplo, na própria revenda do bem. No ano de 2021, nesse ano corrente, então, foi noticiado nos sites jurídicos, sites de notícias jurídicas, um julgado do STJ que determinou a responsabilidade civil da concessionária de carros que vendeu uma Ferrari a um comprador sem ter informado a ele que o carro havia passado por reparos, por uma grande restauração. Então, teve uma Ferrari, sofreu um grave acidente, passou por uma grande restauração e foi posta à venda novamente. A vendedora, a concessionária, não informou ao comprador que o carro havia passado por uma grande restauração e depois o comprador, por algum motivo, de algum modo, descobriu. Faltou aí o dever de informação. Dever de informação, honestidade, transparência no negócio jurídico. A transparência ali exige que a concessionária especifique todas as características e qualidades do automóvel, inclusive o fato dele já ter passado por uma grande restauração. Então, veja, a obrigação principal foi adimplida. Nós não falamos aqui de inadimplemento absoluto, nem de inadimplemento relativo. O bem foi entregue, então não existe inadimplemento absoluto. O bem foi entregue no prazo, não existe inadimplemento relativo, no local, nas condições previstas. Agora, o bem foi entregue faltando uma informação importante. Então, esta violação do dever de informação é o que caracteriza a violação positiva do contrato. Você cumpre o contrato, mas de maneira a violar algum dos deveres anexos da boa-fé. Por isso que é uma violação positiva. A violação negativa do contrato se dá no inadimplemento absoluto e no inadimplemento relativo. Já a violação positiva do contrato é aquela em que você cumpre o contrato, mas, ao mesmo tempo, descumpre alguns dos deveres anexos da boa-fé objetiva. É por isso que é chamado, então, também de adimplemento ruim. Você cumpre a sua prestação, você cumpre a sua obrigação, mas de maneira ruim, de maneira falha, de maneira a violar algum dos deveres laterais de conduta. Bom, o enunciado 363 das Jornadas de Direito Civil, também do Conselho da Justiça Federal, o enunciado 363 prevê o seguinte: os princípios de probidade e da confiança são de ordem pública, estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência da violação. Ele vem aqui no sentido, para corroborar o que a gente vem tratando, de que a violação positiva do contrato, que é a violação aos deveres da boa-fé objetiva,
gera responsabilidade civil objetiva. Responsabilidade civil independente de culpa. Então, a parte lesada, ela tem que mostrar o quê? A lesão. A culpa pela lesão, ela não precisa demonstrar, porque se trata de responsabilidade civil objetiva. Então, os princípios da probidade e da confiança, ou seja, os deveres anexos da boa-fé objetiva, são de ordem pública, são obrigatórios, incidem em todos os negócios jurídicos. A parte lesada somente está obrigada a demonstrar a violação a esses deveres, não a culpa pela violação. Bom, avançando, então, a gente adentra a terceira função da boa-fé objetiva, que é a função limitativa ou função de controle. Função limitativa ou função de controle prevista lá no artigo 187 do Código Civil. Veja que é outro artigo da parte geral, que é o artigo que vem prever a figura do abuso de direito. A redação desse dispositivo é interessante. Veja, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, vejam que é um ilícito no exercício de um direito lícito. O direito é lícito, mas o modo de exercê-lo se revela ilícito. Então, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, vejam que o abuso de direito é um ilícito. Veja que ele é um ilícito funcional, aqui o termo é importante. O abuso de direito não é um ato ilícito por si só, ele é um ato ilícito, ele é um ilícito funcional. Por quê? Porque o ilícito só é verificado no exercício de um direito lícito. Se o próprio direito já não existe, então não é abuso de direito. Vejam, é abuso de algo lícito. O abuso é que se o torna ilícito. E como nós verificamos um abuso? Se nós estamos excedendo o fim econômico ou social desse direito, se nós estamos excedendo a boa-fé ou se nós estamos violando os bons costumes. A boa-fé objetiva, então, exige um dever de probidade, um dever de colaboração no exercício dos direitos, de modo que a boa-fé objetiva, então, ela é incompatível com o exercício abusivo de direitos. O exercício abusivo de direitos é violador da boa-fé objetiva. Porque há uma legítima expectativa nos integrantes da sociedade, há uma legítima expectativa de que cada um exercerá os seus direitos de maneira razoável, nos limites dos seus fins econômicos ou sociais. Rafael, e qual é a relação específica de boa-fé objetiva e abuso de direito no direito dos contratos? E aqui nós vamos para a figura interessantíssima do adimplemento substancial. Adimplemento substancial. Cuidado para não fazer confusão com os termos que nós tratamos agora há pouco, que é a violação positiva do contrato ou adimplemento ruim. A violação positiva é o cumprimento total do contrato com violação aos deveres anexos. Agora nós vamos falar de adimplemento substancial, que é uma figura distinta. Pensem comigo. No campo do direito contratual, a função de controle, a função limitativa da boa-fé objetiva, ela vai ganhar destaque na figura do adimplemento substancial. Adimplemento substancial que também é chamado de inadimplemento mínimo. Adimplemento substancial que também é chamado de inadimplemento mínimo. Vejam, pela teoria do adimplemento substancial ou do inadimplemento mínimo, defende-se que é possível impedir o direito
potestativo do credor em pedir a resolução contratual, em face de um inadimplemento mínimo. Por quê? Desfazer o contrato seria algo mais gravoso, seria desproporcional, de modo que a melhor opção seria buscar uma indenização ou a tutela específica da obrigação. Veja, lá no artigo 475 do Código Civil, vem previsto o direito de resolução contratual do credor em face do inadimplemento. Então, nós temos um contrato. Uma parte cumpre a sua obrigação, a outra não. A parte que cumpriu, a parte lesada, em face do inadimplemento da outra parte, ela tem o direito de pedir a resolução do contrato. Essa resolução do contrato vai implicar na extinção do contrato. Ela vai extinguir o contrato, fazendo com que as partes voltem ao estado anterior. Então, vejam, a resolução contratual, ela extingue o contrato, os direitos e deveres. É direito do credor lesado pelo inadimplemento do devedor, é um direito dele pedir a resolução contratual. Ele pede a resolução contratual tão somente se ele assim o quiser. Então, se depende só da vontade dele pedir ou não a resolução contratual, a gente conclui que o direito de resolver o contrato é um direito potestativo. É um direito potestativo. Certo? Agora, veja. Esse direito potestativo, como todos os demais direitos, deve ser exercido de maneira não abusiva. Então, o direito de pedir a resolução do contrato tem que ser exercido de maneira não abusiva. Quando o direito de resolver o contrato pode se revelar abusivo? Diante do adimplemento substancial ou diante do inadimplemento mínimo. Vejam, a outra parte aqui, o devedor, ele cumpriu quase toda a sua obrigação. Ele cumpriu quase toda a sua obrigação. Faltou ali uma pequena parte, insignificante. E diante desse inadimplemento mínimo, ainda assim, o credor deseja a resolução do contrato. A teoria do adimplemento substancial, então, vai falar, olha, não, pedir a resolução do contrato, neste caso, é um exercício abusivo da sua posição contratual. Você deve buscar a tutela específica da obrigação, a tutela específica daquele inadimplemento mínimo em outra via, ou mesmo a sua conversão em perdas e danos, a indenização, mas não a resolução contratual como um todo. Então, veja, o direito de resolução do contrato, ele existe em todo e qualquer contrato, mas ele pode ser exercido de maneira abusiva, se o motivo do pedido de resolução for um inadimplemento mínimo. E aí nós temos, nesse sentido, dois enunciados importantes do CJF, eu não trouxe aqui nos slides, mas peço que vocês façam a leitura também em casa. O enunciado 361 e o enunciado 586 vão dizer basicamente o seguinte, olha. Primeiro, teoria do adimplemento substancial é abarcada no nosso ordenamento jurídico. Ela decorre dos princípios da boa-fé, dos princípios da função e do princípio da função social dos contratos. Então, ela decorre da boa-fé e da função social. E também a gente tem que lembrar de um outro princípio importante, que é o princípio da conservação dos negócios jurídicos. O princípio da parte geral. Se for possível conservar o negócio jurídico, então esse negócio jurídico tem que ser conservado. Ele é socialmente relevante. O enunciado 586, ele vai trazer uma observação interessante. Ele fala, olha, o adimplemento substancial, ele tem que ser analisado sob um aspecto qualitativo e quantitativo. Então, o adimplemento substancial, ele nunca é somente uma questão de quantidade ou uma questão de qualidade. As duas vertentes têm que ser analisadas
no caso concreto. E aqui um exemplo simples. Foi caso de jurisprudência. Uma empresa, uma concessionária, deveria entregar 80 caminhões. Ela entregou 75. 5 caminhões ficaram faltantes. Nesse caso, se entendeu pelo adimplemento substancial. A parte lesada esperava mais 5 caminhões, vai buscar esses 5 caminhões em outra via. Uma tutela específica da obrigação, ou mesmo a conversão em perdas e danos, a indenização. Agora, imagine que a concessionária tenha que entregar um único caminhão. Um único caminhão. Ou 2 caminhões. E ela entrega apenas um. Ou ela entrega um com defeito. Imagine um carro que venha com 3 rodas. Um exemplo bizarro aqui. Mas vejam, então, que o adimplemento substancial ele deve ser analisado no aspecto quantitativo e no aspecto qualitativo. Então, ele é uma limitação ao direito potestativo de resolução do contrato pelo credor em face de um inadimplemento mínimo do devedor. Exceção importantíssima aqui. Uma exceção importantíssima. A figura do adimplemento substancial, embora ela seja muito trabalhada na doutrina, muito festejada na doutrina, ela é ainda pouco aplicada na jurisprudência. Ela sofre uma jurisprudência defensiva. E o STJ, no recurso especial divulgado no informativo 599, então, informativo 599 do STJ, anotem aí, por gentileza, o recurso especial número 1622555, recurso especial 1622555 de Minas Gerais. Nesse julgado, o STJ definiu que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911 de 69. O STJ decidiu que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911 de 69. Isso porque esse é o decreto-lei que rege a alienação fiduciária, por exemplo, na compra e venda de automóveis. Isso porque o STJ fez uma interpretação restritiva da norma, dizendo que os dispositivos desse decreto-lei são expressos ao exigir que a purgação da mora, que o pagamento da dívida seja sempre feito na sua totalidade. O STJ fez uma interpretação aqui restritiva. É bastante criticado esse julgado, mas é a posição do STJ e que é a posição absolutamente adotada pelos tribunais de justiça aqui no Brasil. E é a posição que você deve assinalar na sua prova objetiva ou mesmo, imagine, numa prova de sentença. Não se admite adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911 de 69. Avançando, nós mudamos o foco do tema, ainda dentro de boa-fé objetiva. Encerramos as 3 funções da boa-fé objetiva e passamos a analisar as figuras parcelares da boa-fé objetiva, que são os institutos jurídicos decorrentes do princípio da boa-fé objetiva. Veja, a boa-fé objetiva ela atinge um nível de sofisticação teórica e jurisprudencial que a faz se transformar em fonte originária de outros institutos jurídicos. Então, nós temos aqui as figuras parcelares, os institutos decorrentes da boa-fé objetiva. E os primeiros que nós vamos analisar são suprécio e surrexio. Suprécio e surrexio. Pessoal, suprécio é a extinção por renúncia tácita, importante aqui que a renúncia tácita, de direito ou posição jurídica pelo seu não exercício no tempo. A suprécio é a extinção por renúncia tácita
de direito ou oposição jurídica pelo seu não exercício no tempo. Já a surrexio é a outra face, é o outro lado da moeda, e se verifica como o surgimento de direito ou oposição jurídica diante de práticas, usos ou costumes reiterados. Então, a surrexio, ela pode ser vista como uma outra parte, o outro lado da moeda. Elas não necessariamente estarão juntas sempre, mas em regra. Então, a surrexio é o surgimento de direito ou oposição jurídica diante de práticas, usos e costumes reiterados. E aqui nós vamos trabalhar 3 exemplos. 1, legal, e 2, jurisprudenciais. O primeiro é o artigo 330 do Código Civil. Anotem para fazer a leitura depois, se já não estão acompanhados com o Código Civil aberto. Mas o artigo 330, ele fala sobre o local de pagamento das obrigações. E ele prevê que um pagamento reiteradamente realizado em outro lugar, ele será uma forma de alteração daquilo que foi ajustado pelas partes. Então, vejam, num contrato, fica definido que o pagamento vai se dar na localidade X, domicílio do credor, por exemplo. Acontece que, de forma reiterada, o pagamento vem sendo realizado no domicílio Y, no domicílio do devedor. E o credor vem aceitando esse novo local de pagamento mês a mês, parcela a parcela. O pagamento reiteradamente feito em outro lugar, além daquele previsto no contrato, vai fazer surgir para o devedor um direito de continuar a pagar no local que ele vem sempre pagando. Ao passo que, para o credor, o que nós temos é a perda de uma posição jurídica, a perda do direito de exigir o pagamento no local que deveria ter sido pago. Por quê? Porque ele reiteradamente aceitou o pagamento em outro local. Então, veja, o credor, ele consentiu tacitamente, durante algum tempo, com o pagamento feito em outra localidade. Então, surge para o devedor o direito de continuar pagando onde ele vem pagando, e perde o credor o direito de exigir o pagamento no local pactuado originalmente no contrato. Um ganha uma posição, o outro perde. Supresso, surrexio e supresso. Agora, interessante é como o tema vem sendo tratado na jurisprudência do STJ. E aqui, duas jurisprudências recentes, ambas de 2020, uma no informativo 659 e outra no informativo 680. 680 é um informativo mais recente. Veja, nesse primeiro recurso especial do informativo 659, o STJ definiu que a inércia do local, e esse eu acredito que tem grande chance de ser cobrado em prova, porque a questão da locação comercial, ela é um tema sempre muito recorrente na prática judicial, e ela ganhou relevância com a questão da pandemia, em razão do reajuste pelo IGPM, que se tornou um reajuste enorme, e vem havendo uma discussão sobre a alteração do índice de reajuste. Mas, então, o tema da locação, que sempre é importante, ele está muito em voga. Veja, a inércia do locador em exigir o reajuste dos aluguéis por longo período de tempo suprime o direito à cobrança de valores pretéritos, mas não impede a atualização dos aluguéis a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário. A inércia do locador em exigir o reajuste dos aluguéis por longo período de tempo suprime, veja aqui, a supressio, o direito à cobrança dos valores pretéritos, mas não impede a atualização dos aluguéis a partir da notificação extrajudicial encaminhada ao locatário. O que é esse caso? O STJ disse, olha, locador, você que é o credor, durante muitos anos você não exigiu o reajuste.
Você concordou tacitamente em que o valor do aluguel não fosse reajustado ao longo de anos. E agora você quer reajustá-lo. O que você não pode? Você não pode cobrar o reajuste pretérito. O seu direito à cobrança dos reajustes pretéritos foi suprimido. Você sofreu a surrexo. Você criou uma legítima expectativa no locatário de que o reajuste não seria cobrado. Por quê? Porque você mesmo não o cobrou durante anos. Portanto, uma conduta reiterada. Mas agora você decide reajustar. A partir de agora, você pode, então, reajustar? Sim, a partir de agora você pode reajustar. O termo inicial é a notificação extrajudicial encaminhada ao locatário. Então, não é a ação, não é a citação, é a notificação extrajudicial. O locador, credor, que não exige o reajuste durante anos, sofre a surrexo. Ele sofre o direito de não mais poder exigir o reajuste pretérito. Mas não poder exigir o reajuste pretérito não significa que ele não possa reajustar a partir de hoje, a partir de agora. O segundo julgado que eu trago para vocês aqui, que também foi aplicada a teoria da supressão e surrexo no teor do julgado, para quem tiver curiosidade de fazer a leitura, é esse divulgado no informativo 680 do STJ. Vejam, ex-empregado mantido no plano de saúde por mais de 10 anos após a demissão, por liberalidade do ex-empregador e com assunção de custeio integral do serviço, não poderá ser excluído da cobertura do seguro. Novamente, o ex-empregado mantido no plano de saúde por mais de 10 anos após a demissão, por livre e espontânea vontade do ex-empregador, por liberalidade do ex-empregador, com assunção do custeio integral do serviço pelo ex-empregado, não poderá ser excluído da cobertura do seguro. Por quê? Porque criou-se uma legítima expectativa, uma confiança nesse ex-empregado de que ele seria incluído no seguro, porque ele passou a assumir o custeio integral do seguro, por mais de 10 anos. Então, por mais de 10 anos, ano a ano, o ex-empregador e o seguro permitiram que o ex-empregado se mantivesse no plano de saúde por meio do custeio integral. Então, agora não pode, lá na frente, falar assim, olha, ex-empregado, foi um erro. Você não poderia ter se mantido no plano. O plano coletivo é somente para quem está empregado. Foi um erro nosso, um erro de mais de 10 anos, mas agora você tem que sair. Não. Suprécio e surrexo. Suprécio do ex-empregador, suprécio do plano de saúde, perderam a possibilidade de excluir o ex-empregado, porque eles mesmos adotaram uma conduta omissiva, que gerou uma legítima expectativa por mais de 10 anos. E surrexo para o ex-empregado, que praticou atos, usos, costumes por mais de 10 anos, custeando integralmente o plano de saúde e é titular de uma legítima expectativa de ser mantido nesse plano de saúde. Bom, e aqui vejam que a supressão e surrexo ela tem relação com a ideia de legítima expectativa, de confiança. Se confia que aquela conduta vai ser mantida, porque ela vem sendo praticada durante anos. Esse é o ponto central aqui para a gente interpretar outros casos de supressão e surrexo. Uma outra figura parcelar da boa-fé objetiva é a figura do TUPOC. TUPOC, que é uma regra ética. TUPOC é uma regra ética que impede que você faça com o outro aquilo que você não quer que seja feito consigo mesmo. Pelo TUPOC, alguém não pode fazer com o outro aquilo que ela não quer que seja feito consigo mesmo. Ou visto por outro lado, TUPOC é aquilo que você não pode reclamar de alguém fazer algo com você se você mesmo fez isso com alguém. Então, é uma regra de coerência, exige-se coerência.
o professor Nelson Rosenwald, ele traz o exemplo do artigo 180 do Código Civil. O artigo 180 do Código Civil, que vai prever a figura do menor entre 16 e 18 anos. Vejam, pelo TUCOC, aquele que viola uma norma jurídica, prestem atenção nisso, aquele que viola uma norma jurídica não pode exercer a situação jurídica que uma norma lhe atribui. Existe coerência. Veja, duas formas de se compreender TUCOC. Impede que faça com o outro aquilo que não quer que faça consigo. Ou não pode reclamar de sofrer aquilo que você mesmo fez. Pelo TUCOC, se você viola uma norma jurídica, você não pode também sofrer as consequências positivas desta norma jurídica. E aí, dois exemplos para vocês aqui, para entender. Então, o Rosenwald, junto com os professores Cristiano Chaves e Felipe Braga Neto, eles trazem esse exemplo do artigo 180 do Código Civil. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para se eximir de uma obrigação, invocar a sua idade, se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Veja, o menor, valendo-se de desonestidade, ele oculta a sua idade, ou ele se declara maior, realiza um negócio jurídico, e depois, para se eximir da responsabilidade, ele alega a nulidade do negócio jurídico. Olha, o negócio jurídico é anulável, sendo anulável, nós temos que voltar ao estado anterior, eu não tenho obrigação de cumprir a minha prestação, porque eu sou menor de 18 anos. Eu estou entre 16 e 18 anos, eu sou relativamente incapaz. Aqui é uma regra ética. O menor, ele descumpre uma norma, que é um dever de informação decorrendo da boa-fé objetiva, que é informar a sua idade de forma correta. Ele descumpre uma norma e depois ele alega essa própria norma, que é a anulabilidade dos negócios jurídicos com relativamente incapazes, para se beneficiar. Ele descumpre a norma e ele alega a norma protetiva que ele mesmo colaborou para que tenha sido descumprida, ele alega essa norma protetiva para se beneficiar ou para se eximir de uma obrigação. Um outro exemplo interessante é o do artigo 476 do Código Civil, que nós conhecemos como exceção do contrato não cumprido. Exceção do contrato não cumprido. Diz a redação do artigo 476. Os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Veja, o contrato é feito para ser cumprido. Você tem a obrigação de cumprir a sua parte do contrato. Você não cumpre a sua parte, você incorre em inadimplemento e, ao mesmo tempo, você exige o cumprimento da do outro. Ambos têm o dever de cumprir e ambos têm o direito de exigir o cumprimento do outro. Mas você só pode exigir o cumprimento do outro se você já tiver feito a sua parte. Então, por que isso é uma materialização da figura do TUCOC? Porque você viola uma norma, que é o inadimplemento, você provoca o inadimplemento. E, ao mesmo tempo, você invoca a figura do inadimplemento para exigir o cumprimento da outra parte. Então, você não pode exigir o cumprimento da outra parte se você mesmo não cumpriu. Você não pode fazer com o outro aquilo que você não quer que faça consigo. Ou você não pode reclamar de ser obrigado a fazer algo, sendo que você fez algo parecido com o outro. A gente vai ver adiante a figura do venire contra factum próprio, que é a proibição do comportamento contraditório. E aí a gente vai fazer a comparação entre o TUCOC e o venire, e isso vai ficar mais claro também para vocês. Agora, o
o professor Flávio Tartucci aqui, ele traz a expressão arapuca contratual. Ele fala que, olha, o tucoque é visto quando um contratante ele arma uma arapuca contratual para o outro. Então, ele trabalha ali de maneira ardilosa, ele viola a boa-fé, seja pela transparência, seja pela informação, e depois, então, ele viola uma norma e depois ele pede o cumprimento de uma outra norma pela outra parte do contrato. Então, quando estivermos aí diante de uma arapuca contratual, segundo Flávio Tartucci, nós estaríamos diante da regra do tucoque, da violação do tucoque. A boa-fé objetiva, ela tem ainda a figura importantíssima e bastante conhecida, que é a figura do venire contra factum próprio, que é a proibição do comportamento contraditório. Venire contra factum próprio, que é a violação do comportamento contraditório. O que essa figura protege? Essa figura protege a confiança. Essa figura protege a legítima expectativa criada. Na sociedade, existe uma legítima expectativa de que as partes vão cumprir os acordos. Existe uma legítima expectativa de que o que é feito continue a ser feito daquela maneira. O venire contra factum próprio, ele é uma regra ética, também decorrente da boa-fé objetiva, que tem a seguinte situação de aplicação. É criada uma legítima expectativa, na outra parte, uma confiança, e essa legítima expectativa, essa confiança, depois vai ser violada, vai ser traída por um comportamento contraditório, por um comportamento posterior contraditório, quando comparado ao primeiro. Vejam o enunciado 362 das Jornadas de Direito Civil. A vedação ao comportamento contraditório funda-se na proteção da confiança, como se extrai dos artigos 187 e 422 do Código Civil. A vedação ao comportamento contraditório funda-se na proteção da confiança, como se extrai dos artigos 187 e 422 do Código Civil. Por quê? 187 e 422. 422 é mais fácil da gente visualizar, porque existe um dever de colaboração, um dever de honestidade. Agora, por que ele também é extraído do 187, que é a figura do abuso de direito? Porque se torna abusivo o exercício de um direito que viola o seu fim econômico ou social. Se torna abusivo o exercício de um direito que viola os bons costumes. O que é bom costume? É cumprir a legítima, é atender a legítima expectativa. É respeitar a confiança criada. Um grande exemplo é materializado na súmula 370 do STJ, que diz que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Por quê? Veja, primeiro uma observação técnica. O correto é cheque pós-datado, porque o cheque é um título executivo de pagamento à vista. Então, quando você coloca aquela data para ele ser apresentado no tempo futuro, você está pós-datando um cheque que já existe. Mas a súmula utiliza o termo pré-datado. Por que isso é venire contra factum próprio? Por que isso é comportamento contraditório? Porque quando você aceita que o devedor, que o emitente do cheque, coloque uma data futura para você descontar, você está ali celebrando um ajuste de vontades, um acordo de que, olha, pode me dar o cheque e fica tranquilo, eu só vou depositar na data que você colocou aí. Estou concordando com isso. Você me entrega o cheque e imediatamente eu corro no banco e faço o saque. Eu violei a confiança estabelecida entre a gente. Eu violei o pacto, o ajuste. O banco é obrigado a descontar, porque o cheque é pagamento à vista. O banco não tem o que fazer, o banco tem que descontar. A violação se dá, então, entre as partes, o emitente e aquele que recebe o cheque, o credor. Eu adotei um comportamento contraditório.
É lícito eu aceitar a pós-datação? É lícito. É lícito eu apresentar o cheque no banco para desconto? É lícito. Agora, eu tenho duas condutas lícitas, mas que, quando eu comparo a segunda com a primeira, eu tenho uma contradição. Um outro exemplo aqui, eu vou voltar na comparação com o TUCOP. A moratória. A moratória é algo parecido com essa ideia do cheque pós-datado. O credor concede uma moratória ao devedor. É um prazo de favor. Olha, vamos dilatar o prazo para pagamento. Ok? Ok. Então, o pagamento, o pagamento desse mês e do próximo você só vai me pagar daqui 6 meses. Vou te dar um prazo. Acontece que antes do prazo da moratória se encerrar, eu ajuizo uma ação de cobrança, alegando, inclusive, o descumprimento e a incidência de uma multa. Outro exemplo clássico, compra e venda de bem imóvel. A esposa realiza todos os atos que demonstram que ela está de acordo com a venda do bem imóvel. Só que aí ela não formaliza a outorga uxória. Ela não formaliza a outorga conjugal. E depois, futuramente, numa ação de divórcio, ela alega que não, que o fato de não ter havido a formalização da outorga uxória torna anulável aquele contrato de compra e venda do bem imóvel. Agora, veja, ela apresentou, exteriorizou comportamentos que levam à compreensão de que ela estava de acordo, que ela estava autorizando. E lá na frente ela alega a ausência de um documento e pede a anulação do negócio. São comportamentos contraditórios. E aqui o ponto é o seguinte: comparação entre Venire e o TUCOP. Em ambos, há duas condutas. Em ambos, há duas condutas. No Venire, as duas condutas são, em tese, legítimas. No Venire, as duas condutas são, em tese, legítimas. Ao se analisar de maneira autônoma, elas são legítimas. A ilicitude, ela é visualizada quando elas são comparadas entre si. Porque aí nós vemos uma contradição do comportamento. Duas condutas aparentemente lícitas, mas que na sua relação se verifica uma contradição e, portanto, uma ilicitude. Agora, já no TUCOP, a primeira conduta já é ilícita. A primeira conduta é ilícita. A segunda, ela pode até ser lícita, mas ela vai se tornar ilícita pela ocorrência da primeira. Então, veja, no TUCOP, a primeira conduta é ilícita. O menor oculta a sua idade. Ele já viola a boa-fé objetiva. Depois, alegar a nulidade de um contrato porque era relativamente incapaz, em tese, essa conduta é lícita. Mas a hora que a gente percebe que essa conduta ela é decorrente de uma conduta anterior ilícita, então, no global, nós teremos uma ilicitude. Já no Venire, as duas são lícitas. A inicial e a posterior são lícitas. Mas há uma relação de contradição entre elas. Então, essa é a dica. No Venire, as duas são lícitas. A ilicitude está na contradição entre elas. No TUCOP, existe uma primeira conduta já ilícita, já violadora da boa-fé objetiva. E aí, como uma primeira conduta é ilícita, ele não pode alegar praticar a segunda, que seria lícita. Por quê? Porque ele vai estar praticando a segunda para se beneficiar da primeira, que foi uma conduta ilícita. Então, essa é o modo mais pragmático da gente visualizar onde está a figura parcelar do TUCOP e onde está a figura parcelar da boa-fé do Venire contra factum próprio, predação do comportamento contraditório, que são ambos, então, figuras parcelares da boa-fé objetiva. Nos restou aqui um último tema da boa-fé objetiva, que é o duty to mitigate the loss, mas, em razão do tempo, nós vamos deixar para próxima aula, em que a gente adentra o princípio da função social dos contratos e a gente faz os comentários aqui do duty to mitigate the loss no início. Então, eu espero que tenham gostado da aula.
Fico à disposição para dúvidas, questionamentos, críticas. Podem entrar em contato comigo no Instagram, rafael.bizelli, ou mesmo no e-mail, que é rafaelferreirabizelli@hotmail.com. Pode entrar em contato através da plataforma do Trino também. Fico à disposição para a gente conversar. Bons estudos, um grande abraço a todos.